O ministro Supremo Barroso autorizou, na verdade, obrigou o Senado, Rodrigo Pacheco, a finalmente instalar a CPI. Será que ele está provendo um ativismo judicial com essa comissão parlamentar de inquérito, a CPI contra o Bolsonaro? Porque a CPI é para investigar supostas omissões do governo federal no combate à pandemia. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, políticas, polêmicas, atualidades, notícias, enfim, tudo para entender esse mundão e se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, estou sempre junto aqui com vocês para te manter sempre bem atualizado sobre o Brasil e para o mundo. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você, link na descrição, concurseiro, pré-vestibulando, você não vai se arrepender, inclusive com cupom de desconto aqui para vocês. Tamo junto? Então vamos lá pro vídeo, ó. Quando a gente fala sobre uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela, para ser aberta, ela tem que ter 1/3 dos integrantes, pode ser tanto da Câmara dos Deputados, tanto em esfera municipal, estadual e federal, tá? Quanto o Senado, né? Aí o Senado, claro, só em esfera federal. 1/3 eles têm que assinar como se fosse uma espécie de documento e mandar para o presidente da Câmara, alegando, ou do Senado, claro, no caso, alegando que eles querem investigar um fato. Você tem que ter o objeto bem definido, não pode ser, quero investigar a corrupção, quero investigar a inflação, quero investigar a maldade que é o país. Isso não pode acontecer. Tem que ter um objeto bem definido, tem que ter um prazo bem definido, tem que geralmente 90 dias, 120 dias, e tem que ter 1/3 dos parlamentares, tanto da Câmara ou do Senado, depende de onde vai ser aberto esse inquérito, eles têm que aprovar. Esse inquérito da CPI, para investigar a suposta omissão do Bolsonaro, ele cumpria todas as condições. Portanto, não cabia ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, omitir, não é decisão do presidente do Senado falar se a CPI vai ser aberta ou não. Ele tem que recolher e tem que abrir o inquérito, tem que abrir a CPI. Simples assim. Quando a gente teve a declaração do Bolsonaro, falando que o Barroso ele foi super corajoso de mandar abrir o inquérito, a CPI, né, contra ele, mas não tem coragem de autorizar o impeachment de outros ministros do Supremo, ele está sendo ou desconhecendo o que ele está falando, ou está sendo pelo menos mau caráter, está querendo desinformar. Por quê? Porque o processo de impeachment, tanto faz quanto existam no Senado, na Câmara, quem tem que autorizar é o presidente. Tanto que, por exemplo, existiam inúmeros processos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, mas o Rodrigo Maia sentou em cima de todos eles. Tem que ter autorização do presidente da Câmara, né, para abrir o processo. Quando a gente fala de uma CPI, não faz parte das prerrogativas do presidente da Câmara ou do Senado aceitar. Então, o que o Barroso fez foi justamente se valer, cumprir a Constituição. E percebam aqui que eu não estou defendendo o STF. Eu acho sim, galera, que muitas vezes o STF, por exemplo, o inquérito legal das fake news, é sim um autoritarismo do STF. O STF muitas vezes ele não faz cumprir a Constituição, e se ele faz uma espécie de ativismo judicial, eles interpretam a lei ao seu bel prazer, de acordo com as suas convicções, e não com o que está escrito na lei propriamente. Então não estou defendendo o STF aqui. Existem muitos ministros que eu acho que parecem muito mais políticos do que juízes. Mas nesse caso, o Barroso mais que acertou, tá? Inclusive, quando ele fala da questão de um possível impeachment de um ministro do Supremo, isso poderia vir a partir de uma CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga estava no Senado. E, aliás, quase teve o número de votos necessários para chegar a 1/3 dos integrantes, para abrir finalmente a CPI. Sabe quem votou não pela CPI da Lava Toga, que ia investigar os membros do Supremo? Flávio Bolsonaro. Pois é, galera. Na época que ele estava um pouco enrolado com a questão do chocolate, né, todo aquele papo, ele articulou, inclusive com outros senadores, para melar a CPI da Lava Toga e se defender frente ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, se eles não estão sendo mais investigados, não está vindo mais caso à tona, é porque o Senado não autorizou uma CPI, que poderia sim ter sido autorizada, caso o Flávio Bolsonaro, que pertence à família Bolsonaro, tivesse votado sim. Portanto, galera, muito hipócrita o que foi falado, hein? Pessoal, mas o que essa CPI faz? Ela pode mandar prender o Bolsonaro, por exemplo? Não. A CPI, ela primeiro que tem um prazo determinado, né? Nesse caso aí é um prazo de 90 dias. Ela foi aberta pelo Cajuru e pelo outro senador também, esqueci o nome do outro senador. E ela tem o poder de investigação. Então o que ela vai fazer? Ela pode convocar para fazer perguntas, ela pode convocar ministros, ela pode pedir para fazer investigações, etc. Mas ela não pode condenar ninguém. Só quem pode condenar é o Poder Judiciário. O que vai ser feito é, depois dessa CPI, vai ser feito um relatório com tudo que foi descoberto a partir dessas investigações,
que caso tenha algum tipo de culpabilidade, seja descoberto que alguma coisa foi errada, vai ser encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, se achar conveniente, lembrando que o Ministério Público, o principal, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que já é uma certa contravenção aí, é meio estranho, né? Na verdade, sempre o presidente indica, tá? Eu tô falando estranho é o presidente indicar, mas enfim. O Ministério Público, ele vai lá e pode entrar com uma representação contra o Poder Executivo, com o resultado que saiu dessa CPI, tá? Mas a CPI não tem poder para fazer nada. A CPI é meramente uma investigação. Penso eu, galera, que se eu fosse o cara confortável, que tivesse um cara ali que não tem culpa no cartório, eu não me sentiria incomodado. Aliás, até gostaria que fizesse uma CPI contra mim para expor, ó, realmente não fiz nada, tô de mãos limpas, não agi de má fé durante a pandemia, foi por conta disso e disso. O que o Bolsonaro e a base aliada do Bolsonaro no Senado tá querendo fazer agora é meio que tentar melar essa CPI da pandemia. Como que você pode melar essa CPI da pandemia? Primeiro, cada partido tem que indicar um determinado número de representantes, de senadores, para compor essa CPI. Se eu sou um partido da baseada do Bolsonaro, eu enrolo para mandar. Ah, vou mandar, pô, mando, hein? Semana que vem eu mando. Não, daqui 2 semanas. Mês que vem eu mando. E aí fica enrolando e nunca vai sair o negócio. Ou eles podem fazer com que essa CPI seja obrigado a estender também para governadores e prefeitos, para investigar também os atos de prefeitos e governadores. Aí imagina, quando a investigação ela perde o foco, ela fica muito menos objetiva e é difícil você chegar a resultados. Fato é, galera, que a gente está tendo um momento, aparentemente, que os senadores estão ficando cada vez mais revoltados com as interferências do Poder Judiciário no Poder Legislativo, porque, de novo, né, ele fez cumprir a Constituição? Fez, mas teoricamente essa é uma coisa que o Rodrigo Pacheco deveria fazer. Claro, ele estava desrespeitando a Constituição. Nesse caso, penso eu que o STF está certo, tá? Mas em outros casos, o STF ele já agiu de maneira um pouco mais autoritária do que deveria. Então tá abrindo um precedente para uma disputa ali. A gente sabe, galera, que o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, por exemplo, não são muito bem quistos pelo Senado. Professor, sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que votar, então, o impeachment desse ministro da STF, né? Para esses caras aí pararem de achar que eles são deuses. Beleza. Sabe quem julga os senadores que tem foro privilegiado? O STF. Então, fica mais ou menos um jogo de comadres. Eles ficam brigando assim em vias públicas, mas na prática, o STF sabe que o Senado não vai abrir nenhum processo de impeachment, porque senão os ministros do STF podem começar a investigar os senadores que têm foro privilegiado e começar a queimar tudo. Eu, galera, de verdade, nessa briga, tô torcendo pra briga. Tô torcendo pra que realmente os senadores sejam investigados e realmente saia essa CPI lava-toga, esse processo de impeachment contra alguns ministros que são realmente muito autoritários. Só estou explicando para vocês que, nesse caso, o Barroso não fez mais nada além de cumprir a Constituição, coisa que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não estava fazendo. O que vai sair dessa CPI, galera, a gente não sabe. Tem uma frase que sintetiza as CPIs. A gente sabe como que ela começa, mas a gente nunca sabe como que ela termina. Se realmente ficar focalizada somente no Bolsonaro e for investigar o que ele fez em Manaus, o que ele fez na questão das vacinas, pode ser que muita coisa seja colocada à tona, e se os motivos, as motivações, os supostos crimes ficarem muito fortes, nem mesmo o Ministério Público, que o representante foi indicado, Augusto Aras foi indicado pelo presidente Bolsonaro, talvez tenha culhão para barrar uma representação no Poder Judiciário contra o Bolsonaro. Será, galera? A gente tem que esperar para ver, mas por enquanto são essas informações que a gente tem. Entenderam o que foi a CPI da pandemia e por que isso pegou tanto o Bolsonaro assim? Se vocês gostaram do vídeo, galera, deixa nos comentários qualquer pergunta também. Quero saber qual a sua opinião. Vocês acham que tá certo abrir a CPI? Tá errado? Professor, não, eu defendo o Bolsonaro. Não, professor, eu sou contra o Bolsonaro. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, beijos, abraço, tchau. Tamo junto. E é isso aí, galera. Falou!